Oi, gente. Muito bom dia a todos, né? Muito feliz de estar aqui e tenho muitas coisas para trazer, né? Notícias talvez boas, notícias nem tão boas, mas acredito que a ideia é agregar com uma visão de inovação e gestão de pessoas, né? Que é descobrindo e trazendo o melhor das pessoas para o trabalho. Nem vou perder tempo me apresentando, vocês já fizeram isso muito, muito bem. Achei incrível, é muito melhor do que eu coloquei aqui, né? Obrigado. Tá? Mas já indo direto ao assunto, que é o que interessa, já que todos estamos aqui, vamos falar sobre inovação em gestão de pessoas. E para falar de inovação em gestão de pessoas, precisamos pensar na seguinte pergunta: inovação para quê? E eu vou dizer para quê? Para resolver problemas. E quais são os principais problemas da gestão de pessoas hoje? O engajamento de líderes e colaboradores. Quantos RHs que eu converso que montam todos os seus processos e métodos de gestão de pessoas e tem uma briga constante com líderes e colaboradores que não engajam nesses processos. Levante a mão quem nunca teve essa experiência. Segundo grande problema, a retenção de talentos. Muito provavelmente, retenção de talentos, para mim, pelo menos, é o indicador mais importante de qualquer RH. Se o RH não tivesse como medir nenhum indicador e pudesse escolher somente um, esse deveria ser o indicador. E, por último, uma cultura forte. Quantas vezes nós já ouvimos por aí que precisamos ter uma cultura forte, que a nossa empresa tem uma cultura forte, e eu fico pensando, o que é uma cultura forte? Como é que se mede isso? Que problema é esse? Como é que nós vamos resolver esses problemas? E como nós temos esses três principais problemas, eu acredito que com problemas, a primeira coisa que nós precisamos é um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele vem de duas formas. Primeiro, através de relatórios de tendências de mercado. E eu tive acesso a um relatório da Deloitte Insights, que entrevistou 9.000 líderes em 119 países e nos trouxe alguns indicadores realmente alarmantes, que de todas as práticas de RH existentes, tem duas que receberam o pior nível de avaliação disparado, que foram as práticas de reconhecimento e remuneração com NPS global de -15 e práticas de gestão de performance com NPS de -60. Se eu sou um profissional de RH e eu olho para o RH do mundo e eu percebo que líderes avaliam o meu trabalho dessa forma, eu fico pensando o que mais deveria acontecer para chegar um momento em que nós precisamos repensar basicamente tudo o que nós estamos fazendo. Simplesmente não está funcionando. Ninguém gosta do que o RH está fazendo. Só que eu não fiquei satisfeito com isso. Eu resolvi eu mesmo fazer a minha pesquisa e fui conversar com líderes, diversos líderes. Eu passei por cima da RH, né? Porque os clientes da metadados são de RH. Eu disse: não, quero conversar com os líderes. Vamos pular a cerquinha do RH e vamos para dentro, né, das empresas, conversar com os líderes e perguntar para eles o que vocês não gostam no RH. E foi praticamente unânime. Eu ouvi isso de várias empresas, de vários líderes de segmentos, inclusive, diferentes. Que o que eles não gostam do RH são duas coisas. Em primeiro lugar, a burocracia. Eles dizem assim, olha, eu tenho que fazer uma avaliação de desempenho, eu tenho que responder 15 perguntas para o colaborador, eu fico 10, 15 minutos para o colaborador. Não tem sentido, eu tenho muita coisa para fazer, o meu tempo é escasso, eu preciso dedicar esse tempo, né, para minha atividade fim, na verdade, o RH me toma esse tempo e me obriga a fazer isso a cada X meses, 6 meses, uma vez por ano. Eu não aguento essa burocracia. Precisamos de simplicidade. E por último, sem sentido. Eles disseram de forma praticamente unânime: a gente faz as avaliações de desempenho, mas a gente não tira nada dali de realmente útil para a tomada de decisão no dia a dia da empresa. Fica algo como se fosse do RH, mas não prático para a empresa. Então, disseram assim, a gente até não se importa, às vezes tem que trabalhar um pouco mais, mas a gente precisa ver sentido nisso. A gente precisa pegar essas informações e realmente mudar a forma da empresa trabalhar. Olha o nível de entrega percebida pela RH em relação aos líderes da empresa. Quando eu olho para essas informações, eu digo o seguinte: não dá mais para não ver.
Está na hora, realmente, nós colocarmos a mão na consciência e repensarmos tudo. E já não bastasse essa situação que é crítica, que ela é horrível para os RHs, ainda temos o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial surgiu e agora deu uma chacoalhada. Todo mundo está pensando, meu Deus, o que vai ser da inteligência artificial? Vai tirar os empregos e assim por diante. Mas eu vou dizer agora que a inteligência artificial provavelmente é a melhor notícia que nós da RH já tivemos nos últimos 20 anos. Por baixo. Por quê? Porque a inteligência artificial tornou o conhecimento um recurso abundante. Antes da inteligência artificial, nós contratávamos pessoas no mercado porque a inteligência era um recurso escasso. Então, nós tentávamos trazer os profissionais mais inteligentes, mais capacitados para as nossas empresas, principalmente os cargos de liderança. Então, tem um grupo seleto de pessoas que fizeram MBA em liderança, na FGV, na USP, assim por diante. Nós brigávamos por esses profissionais, trazíamos para a empresa, na tentativa de realmente criar uma empresa diferente. A questão é que, a partir de agora, esse conhecimento que estava lá nesse grupo seleto de pessoas, restrito a elas, com a IA, ele se abriu. Todos passam a ter acesso a esse conhecimento. A inteligência e o conhecimento não é mais um recurso escasso na mão de poucos. Ele é um recurso abundante na mão de muitos. Basta saber usar. E isso, para a gestão de pessoas, muda tudo, porque há uma democratização da liderança a partir de agora com o uso da inteligência artificial. Eu penso muito naquele coordenador de produção, no gerente de posto de gasolina, no gerente de loja de varejo, que esse cara não teve condições de fazer um MBA em liderança, não sei aonde, blá, 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 e assim vai. Como é que ele vai fazer para ter uma qualidade de liderança, muitas vezes naquele chão de fábrica, naquele contexto, sem grandes conhecimentos? Com a inteligência artificial agora, ele consegue. Porque nesse momento, a partir do momento que a inteligência artificial entra em ação, as pessoas, elas precisam mesmo ser boas com pessoas, porque a IA traz a técnica. Aquilo que era restrito para poucos está à disposição de muitos. E isso cria uma grande tendência a partir de agora chamada AI Leader. O AI Leader, se formos ver a partir de então, ele teria um papel um pouco diferente, ou talvez um papel adaptado, melhorado em relação àquilo que se fazia anteriormente. Mas se eu pudesse resumir esse papel, eu diria que ele tem duas principais responsabilidades. A primeira seria criar um vínculo emocional verdadeiro com as pessoas. E depois, desafiar as pessoas a buscarem a sua melhor versão, nessa ordem. Pensem na vida de vocês. Quando vocês recebem uma crítica, por exemplo, na rede social, qual é a reação que vocês têm? Muito provavelmente defensiva, porque essa crítica ela entra como uma agressão. E por que percebemos como uma agressão e não como algo para melhorarmos? Porque quem deu a crítica não conhece a nossa história, não conhece a nossa vida, não sabe de onde viemos, o que fazemos, não tem ideia nenhuma e não se importa com a gente de forma alguma. E de quem que nós ouvimos críticas de verdade? Dos nossos melhores amigos ou dos amigos verdadeiros. E por quê? Porque nós sabemos que antes da crítica chegar, essa pessoa se importa de verdade conosco. É aquela história assim, olha, cara, tu sabe que eu te conheço, que eu conheço a tua vida, a tua família, não vai por aí. Não vai por aí. Me ouve. E a gente para escutar. E ao mesmo tempo, quando a gente precisa puxar, dar repreensão na pessoa, que a repreensão é diferente da crítica, exatamente por isso, porque a repreensão, ela vem com uma frase sublinhada que é eu acredito em você. Diferente da crítica que não tá nem aí para você. Por isso que eu digo, cara, dá mais, puxa mais, eu tô te cobrando isso porque eu acredito em você, você dá mais. E nesse sentido, é como se a criação do vínculo emocional verdadeiro te desse a autorização para criticar, ser ouvido e buscar as pessoas para se desenvolverem a sua melhor versão. Isso significa que o líder entra no papel de coaching a partir de agora, porque como é impossível motivar pessoas, nós precisamos entender o que motiva cada um. E
E o coaching, ele tem muito esse papel de fazer as perguntas provocativas corretas na intenção de entender o que motiva cada um, aonde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida, para ajudar a construir um caminho. É como se eu sentasse com uma liderança e dissesse assim, vamos lá, vamos construir um caminho juntos aqui, vamos construir um mapa juntos. No momento que nós construímos o mapa, o liderado é o protagonista pelo seu próprio desenvolvimento. Ele é que vai pegar o mapa na mão, vai colocar a mochilinha nas costas e vai trilhar o seu caminho de autodesenvolvimento. O líder não tem essa responsabilidade. E por que essa pessoa fará isso? Para chegar aonde ela quer chegar. E tudo isso, né, através de conversas. Então, as conversas, elas substituem com muito mais qualidade e eficiência as antigas avaliações de desempenho. E por que elas fazem isso? Primeiro, porque para criar vínculo, eu preciso de frequência. Eu não consigo criar um vínculo verdadeiro com ninguém conversando uma vez por ano com uma pessoa. Eu preciso conversar frequentemente. E quando nós temos um método nesse sentido, que tem conversas tipo onboarding 1 para 1, uma conversa de onboarding é como se fosse aquele momento que eu sento no bar e eu quero fazer um novo amigo. O que nós fazemos na primeira conversa? Compartilhamos nossas histórias, compartilhamos a nossa vida, as nossas crenças. No momento que nós damos um match nas nossas crenças, a gente cria um vínculo, começa a confiança por aí. As conversas 1 para 1, eu sempre digo que pessoas normalmente são os maiores custos de todas as empresas, no máximo o segundo maior custo. E os líderes não gastam 30 minutos por mês para perguntar como é que tu tá, como é que tá a tua família, como é que tá a tua saúde, como é que tá o trabalho, o que tá pegando do trabalho, que ajuda você precisa, que obstáculos eu posso te ajudar a remover e assim por diante. É ter uma conversa onde a pauta é do liderado e não do líder. Parar de demandar e às vezes parar para ouvir. E quando nós temos um método de conversas frequentes, exatamente porque nós precisamos criar esse vínculo e manter esse vínculo. E como é que eu vou saber, numa empresa que tem, sei lá, 1000 funcionários, tem 100 líderes, como é que eu vou saber se esses 100 líderes estão praticando conversas frequentes com as pessoas e estão tentando criar esse vínculo? Através da frequência das conversas. E a partir depois disso vem a conversa de carreira, que é no momento que eu crio esse vínculo, eu começo a puxar a pessoa para sua melhor versão. E tudo isso, gente, com o apoio da IA. Para não ficar aqui só no discurso, eu vou mostrar na prática. Isso aqui, por exemplo, é como nós fazemos aqui na Metadados com o Vibe. Então, nós temos aqui uma conversa de carreira, onde eu tenho um papel de analista de RH, e ela tem uma entrega autônoma de pleno, e ela também é uma boa membro de equipe. Não é ainda uma referência, porque as pessoas ainda não buscam ela para resolver os problemas, mas ela é uma pessoa que lida bem com a equipe e que é motivada por desafios. Logo na sequência, eu pergunto para ela assim, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais de longo prazo, 12 a 18 meses? Olha que pergunta poderosa. Vou descobrir as motivações de cada pessoa. Ela quer se tornar líder e ser mãe. A partir desse momento, imagine que eu sou um coordenador de produção, alguém que nunca fez MBA em liderança, eu peço para a inteligência artificial, pegando o contexto dessa empresa, aquela empresa, sei lá, de software de RH, um time de RH, uma pessoa que é uma analista de RH, que ela quer se tornar líder, quer ser mãe, que ela tem uma entrega de pleno, que ela é uma boa membro de equipe, que competências ela poderia desenvolver para chegar aonde ela quer chegar. Imagine fazer isso sem uma IA, a necessidade de um treinamento infinito de lideranças, e no momento que traz a IA, o quanto essa inteligência turbina essa conversa com nível altíssimo de qualidade, e colocando, inclusive, gestão do tempo, essencial para equilibrar a carreira e a maternidade. O ser humano decide, através das sugestões de inteligência artificial, e traz as competências para serem desenvolvidas. No momento que nós vamos desenvolver as competências, não para por aí. A gente tem essa linha, né, de conhecimento, aplicação e hábito, que eu sempre faço uma analogia com direção. O conhecimento é aquela fase onde eu vou aprender a dirigir, eu preciso entender da parte teórica, como é que funciona a lei de trânsito, o sinal, o carro e assim por diante. Depois eu vou para a prática, no momento em que eu digo sempre no carro, de peraí, engatar a primeira, embreagem, tem que dar seta para virar, como é que eu vou estacionar? Até que chega um momento que eu desenvolvo a competência em hábito, que eu entro no carro, saio dirigindo e nem paro para pensar no que eu estou fazendo, de tanto que eu domino aquela competência. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pedir para a IA ajudar a criar os planos de desenvolvimento individual de cada competência que a pessoa escolheu e para o próximo período. Por mais que ela queira lá no longo prazo chegar em hábito, nos próximos 3 meses, qual é o primeiro passo que você pode fazer para desenvolver essa competência de gestão do tempo? A própria IA dá várias sugestões e o próprio colaborador seleciona essas sugestões. Quando nós mudamos aqui, né, a situação atual um pouco mais para frente, a pessoa entra na necessidade de aplicação,
a própria inteligência artificial sugere planos e ideias de desenvolvimento para que a pessoa possa aplicar os conhecimentos. É mais ou menos assim, o que interessa para a empresa é conhecimento aplicado. Então agora, para de estudar um pouquinho e vai aplicar, vai fazer. Começa a sentar no carro, engata a primeira, engata a segunda e vamos embora, vamos começar a experimentar. E nesse sentido, a inteligência artificial ela vai dar sugestões realmente muito diferentes das anteriores, ó, como realizar workshop, implementar sessão de coach, desenvolver plano de metas individuais e coletivas, ações realmente que ela poderia aplicar dentro do contexto dessa empresa, da área que ela trabalha, para que ela possa se desenvolver e chegar aonde ela quer chegar. E não é só isso, a questão da inteligência artificial, nós vamos avançar em relação ao feedback 360. Aqui também há uma certa crítica em relação às avaliações 360, porque elas estão atrasadas em relação ao tempo real. Muitas vezes a gente tenta buscar comportamentos observáveis de 2, 3 meses atrás para tentar fazer uma avaliação 360 e as pessoas dizem assim, mas por que não me falou na hora? Que eu já poderia, 2, 3 meses atrás, já estar olhando isso e já está melhorando, se você tivesse me dito na hora. E nesse sentido, o que a gente precisa evoluir é para o feedback 360, que eu chamo de feedbacks de 2 minutos na hora. Algo que seja escalável para que todas as pessoas da empresa também engajem e consigam criar uma cultura forte. E nesse sentido, tudo com o apoio da IA também. Porque a IA, além de democratizar a liderança, ela democratiza o feedback para todas as pessoas da empresa. Então, para ser bem prático, olha só o que a IA é capaz de fazer. Nós pegamos aqui, vamos dar um feedback para o Arthur de melhoria e vamos criar uma situação aqui baseada já na comunicação não violenta, dizendo que ele foi grosseiro em uma reunião e que nós, como nós nos sentimos e fomos impactados, fomos ofendidos e dá uma sugestão, seja mais respeitoso. Mesmo que a pessoa não saiba escrever, imagine chão de fábrica, ela pode escrever tudo errado, aqui não tem problema. A IA conserta, ela democratiza, ela vai engajar, porque ela tira aquele obstáculo da pessoa que não sabe escrever, que tem vergonha de falar, de fazer, mas ela queria expor a opinião dela para alguém. E ela escreve já tudo baseada na comunicação não violenta. Olha o texto, a qualidade do texto que ela escreve, né? Espero que esteja bem, a razão, espero conversar mais sobre isso. A gente marca, inclusive, os valores da empresa que estamos demandando e não para só por aí. A IA consegue agora dar uma lista de sugestões de competências que o Arthur poderia desenvolver para melhorar esse feedback que eu estou dando para ele. Então, eu não simplesmente paro no momento em que eu dou o feedback, eu ajudo ele a se desenvolver. E aqui ele marca, ó, inteligência emocional, gestão de conflitos, até porque, né, para gerenciar melhor suas emoções durante situações de conflito. Marco as competências e sugiro isso lá para o Arthur. Isso significa que, com o advento da inteligência artificial, o que eu estou mostrando para vocês é que, muito provavelmente, boa parte de toda essa literatura de gestão por competências que nós aprendemos a fazer, avaliações 360, precisa ser revista. A IA está mudando o jogo e mudando para valer. E a gente precisa começar a olhar para o futuro com mais simplicidade, menos burocracia e que gere muito mais sentido. E para trazer sentido, nós precisamos melhorar as métricas. Então, como é que funciona essa questão das métricas para poder dar sentido? A gente tem que fazer algumas perguntas simples. E a primeira pergunta que toda empresa precisa fazer é se ela está proporcionando uma boa experiência de desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas. Porque boa parte do papel da liderança é proporcionar essa experiência. E como é que eu meço essa experiência? Como é que eu sei que isso está acontecendo? Pela frequência e qualidade das conversas. Se um líder está tendo frequência, pelo menos ele criou a base para criar vínculo, que é estar constantemente conversando com as pessoas. Agora, como é que eu sei que está sendo efetivo nisso? Pela avaliação ascendente dos liderados em relação à qualidade dessas conversas. Se o líder está tendo frequência e qualidade, muito provavelmente está fazendo muito bem aquele primeiro papel em relação a criar esse vínculo emocional com as pessoas. Mas o que mais interessa realmente é aquela métrica de retenção de talentos. E a partir de agora, eu acredito que toda empresa precise ter essa métrica separada da métrica total, porque no fundo ter frequência, ter qualidade de conversas é um meio, mas o fim em si é retenção de talentos.
E aí nós vamos conseguir conectar se essa experiência está apoiando e realmente sendo eficaz na retenção de talentos das nossas organizações e gerar aquele sentido tão demandado pelos líderes. E não só isso, né? No final, aquele grande problema da cultura forte, nós começamos a ter métricas de cultura. E isso realmente é bastante inovador. Cultura, a melhor definição que eu posso passar para vocês é que são os valores da empresa de alto consenso e alta intensidade. Consenso é a parte fácil. Nós escrevemos os valores, penduramos nas paredes da empresa, colocamos no site da empresa e todo mundo conhece os valores da empresa como um todo. A pergunta certa é, tá bom, com qual intensidade esses valores estão sendo vividos? Porque eles são a base da cultura. E de verdade, na prática, e como é que a gente mede isso? A gente mede isso pela demanda que ocorre através dos feedbacks. Por isso que é tão importante os feedbacks em tempo real e que eles aconteçam com muito mais frequência e que sejam rápidos e simples de usar. Porque no momento em que eu tenho uma quantidade grande de colaboradores engajados nos feedbacks, eu tenho uma garantia de que a cultura da empresa é forte. Imaginem assim, a minha empresa tem um valor chamado cultura no centro. Eu atendo bem o cliente, executo bem esse valor da empresa. O meu colega do lado aqui está atendendo mal o cliente. E eu tenho coragem de dar um feedback dizendo assim, aqui não é assim que se atende o cliente. E formalizo esse feedback. No momento que eu faço isso, eu começo a ter uma cultura forte. Uma cultura forte, ela ocorre de verdade quando a gente tem a própria empresa inteira cuidando da própria cultura. Olha que forte isso. É como se fosse a empresa tendo um autocuidado com ela mesma. Ela se preservando o que é certo, o que é bom. E não deixando o que é ruim se criar. E como é que nós medimos isso? Obviamente, pela quantidade de colaboradores que têm coragem de enviar feedbacks. E tanto de elogios quanto de melhorias. Não existe feedback ruim. O ruim é não dar feedback. Feedback de melhoria é bom porque vai me dar a oportunidade de ver pontos cegos e, obviamente, elogios são ótimos porque reforçam o comportamento que nós queremos dentro da nossa empresa. E a partir de agora a gente tem condição de medir cultura e saber se a nossa cultura é forte ou não. E para terminar aqui, eu quero deixar umas mensagens para vocês dizendo que a partir de toda essa inovação, mesmo com inteligência artificial e tudo à prova, nós precisamos entender que humano mais IA sempre será superior a IA. E esse é o futuro da gestão de pessoas. Isso é o que nós temos que levar para nossas organizações. Por quê? Porque nós sempre teremos o sentimento. Nós que vamos nos importar de verdade com as pessoas. Nós que teremos sempre a intuição, seres humanos. Nós que teremos o amor. Isso é bem importante, porque a IA jamais vai se importar com você. Somente seres humanos se importam com você. E nós temos também o pensamento crítico, porque a IA jamais vai dizer para você o que você não quer ouvir. Somente seres humanos dirão para você o que você precisa ouvir. É importante dizer que a IA já superou há muito tempo as fraquezas humanas. Inclusive, essa imagem que está ao fundo é uma imagem que eu mesmo criei com uma inteligência artificial, que ela mostra, né, um robozinho, que seria uma IA, dando biscoitinhos para seres humanos. Imagine quando nós vamos adestrar o nosso cachorrinho em casa. E a gente diz para ele, deita, rola, finge de morto, e conforme ele vai acertando, a gente vai dando biscoitinhos para ele. Por que isso funciona? Porque nós temos um ser mais inteligente adestrando um ser menos inteligente. Se esse cachorro ficasse muito mais inteligente que você, ele jamais faria isso. Ele iria lá no armário, pegaria os biscoitos e, fim, ele ignoraria você. Só que nós temos que imaginar que a IA já está sendo usada por outros seres humanos para tentar adestrar outros seres humanos. Principalmente, vamos dar o caso de redes sociais. No caso das redes sociais, o que são os biscoitinhos? Normalmente são views e likes. E essas views e likes deixam as pessoas desesperadas, moldam comportamentos de pessoas principalmente sem uma visão, sem consciência. E acabam usando isso como biscoitinho para adestramento.
Por isso mesmo que nesse momento tão importante de inovação e gestão de pessoas, nós temos um último recurso, inclusive como humanidade. Olha o nível de responsabilidade que a gestão de pessoas tem. Se ela era estratégico, agora ela é um meio, talvez, dos mais importantes para salvar a humanidade. Por quê? Para promover a consciência. No momento em que as pessoas têm uma abertura para conversar, para serem ouvidas, para tentar descobrir o melhor delas mesmas, descobrir as suas motivações, elas vão desenvolvendo autoconhecimento e vão desenvolvendo consciência. E no momento que a gente desenvolve consciência, tem uma frase que eu gosto muito aqui para terminar, que até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E o nosso papel é levar, tanto para a liderança quanto para as pessoas, uma alternativa a isso, para que elas realmente usem a IA como ferramenta, mas não deixem que a IA nos use como ferramenta, porque ela tem esse poder e nós temos que sempre tomar cuidado com isso, estar promovendo a consciência nas nossas organizações. E somente assim que nós poderemos criar organizações realmente onde as pessoas possam ser felizes de verdade, gerar performance para as organizações e resultados, e ao mesmo tempo, né, ser um lugar onde as pessoas possam se tornar e se descobrir a melhor versão delas mesmas, certo? Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado, né, dessa minha pequena apresentação e quero deixar um grande beijo para todos. Um feliz Dia do Cliente e que essa mensagem aqui, né, depois, quem quiser, pode vir aí nas minhas redes sociais, @Gustavo Casarotto, manda direct e tal. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque precisamos criar uma comunidade do bem em direção a uma nova gestão de pessoas muito mais humana, muito mais eficiente, muito mais simples, sem burocracias e que faça realmente sentido e que engaje de verdade líderes, colaboradores, todos numa mesma direção, em direção principalmente a um mundo corporativo melhor. Valeu, tudo de bom, grande abraço aí.